Então a gente começa primeiro pela palavra. A transmigração é passar de um lugar para o outro. Então tem a transmigração dos povos, a transmigração, a gente vai lembrar, sempre quando a gente fala de povos, né, a gente lembra sempre da família real vindo para o Brasil, né, naquele momento da sua luta, da sua guerra, veio se refugiar dentro do Brasil, e depois voltando para lá. Então foi uma transmigração ali coletiva, foi uma passagem, foi uma mudança. E sempre se traz e sempre se leva alguma coisa. Mas nesse sentido aqui, é uma mudança como metamorfose, é uma transformação. Na realidade, trata-se de uma doutrina de origem indiana, né, que passou pelo Egito, foi captada lá por Pitágoras, e ela foi sendo transformada lá para os gregos. E na realidade ela significa reencarnação. Com a diferença da transmigração para a reencarnação, é que na reencarnação, todos nós possuímos inúmeras vidas da qual recebemos experiências, passamos por experiências, aprendizados, né? E só é possível reencarnar na forma humana. Isso a gente, né, grava como diferenciação da doutrina de transmigração de uma forma ortodoxa ou pura, como queira chamar. Então, essas diferentes reencarnações, essas diferentes vidas, buscam sempre o quê? Purificar esse espírito. É como se ele fosse, né, vai sendo aquela questão que vai sendo diluído, vai sendo decantado, até que ele se purifique. Então ele passa por vários tonéis ali, como digamos assim, para que aquele líquido, né, de uma semente mais grossa se torne um líquido, uma seiva pura. Então é um processo de purificação, até o estado de pureza. A gente vê isso muito na uva, né, sendo transformada no vinho. Ela vai passando por vários processos de elaboração. Então a gente começou, para podermos entender isso, a gente falar em uma programação, logo de uma progressão, vamos começar a pensar assim, na questão mais simples. Por que nós não fomos criados, então, perfeitos desde o nosso início? Deus não criou a gente já perfeito? Não, né? Só a gente se olhar que a gente já descobre que Deus não criou a gente perfeito. Então, se Ele não criou a gente perfeito, foi por quê? Para que nós pudéssemos ter o mérito de fazer a conquista dessa perfeição, desses valores necessários para chegar à perfeição. A conquista possa ser nossa. Então, ele nos disponibilizou bens. Então, dentro, né, de todos nós, existe em estado latente, imaginem sementinhas jogadas lá na terra e paradinha, em estado latente, pronta para germinar, conforme as condições forem favoráveis, mas por enquanto ela fica ali em estado latente, são as possibilidades que Deus nos deu. Todas as possibilidades estão lá em estado latente. Então ele nos criou a todos, simples e ignorantes, sem complexidades, ignorantes no sentido de ignorar a lei de Deus. Nós não sabíamos. Como é que nós iríamos descobrir, então, essas leis de Deus? Como é que nós iríamos chegar a essa perfeição? Através do conhecimento da verdade.